Tudo bem? Eu sou a Anália Silva, tenho 43 anos, sou economista, pós-graduada em gestão pública. Isso, funcionária pública atualmente. Bom, moro a vida inteira na área continental, então a ponte representou uma mudança gigantesca na minha vida, né? Porque eu acho que o povo mais novo não lembra, mas a gente fazia todo o trajeto ao contrário, ir para o Cubatão ou para Praia Grande para poder chegar no centro, ou, como eu moro do outro lado do Rio Branco, ter que andar até o trem, na época o TIM, né, transporte intermunicipal sobre trilhos, para vir para o centro e para fazer qualquer coisa. E a nossa área não tinha nada. Então, quando tem a abertura da ponte, ela significa realmente uma mudança completa na nossa vida, uma transformação. Sim, sim, porque meus filhos estudam na área insular. Mesmo eu morando na área continental, eles continuaram estudando na área insular. No período em que a gente teve, no comecinho, que a gente ainda conseguia levá-los para a escola, né, antes da pandemia estourar e tudo, todo aquele período, a gente passava praticamente todos os dias, segunda a sexta, para caminho para a escola e no retorno para casa todos os dias também, para fazer esse trajeto, com as povinhas e tudo mais. Gente, gigante, porque você pegava o ônibus tranquilo, até você andava, o pessoal falava 500 metros, mas era quase 1 quilômetro, porque você descia muito antes, né? O ônibus parava, você atravessava todo aquele trajeto a pé e andava um pouco mais, até mais ou menos essa distância que nós estamos aqui, para poder pegar um outro ônibus, além da espera pelo outro ônibus, as filas que formavam. Quando estava chovendo ainda era pior a situação, era uma situação de falta de dignidade, uma revolta, toda vez que eu tinha que atravessar, era uma revolta gigantesca que eu sentia. Eu falava, gente, isso é impossível, é um descaso completo, mas a gente fica lá e aumentou realmente muito grande, muito tempo que a gente teve que ficar nesse trajeto, né, de trafegar a pé de um lado para o outro. Ou não pegar bicicletinhas também, que já, na época você alugava de um lado para o outro R$ 1 para poder pegar. A gente nunca cheguei a contar, mas isso, pelo menos assim, que eu levasse os 40, 50 minutos do trajeto normal de ônibus até o centro da cidade, por conta dos pontos, paradas e tal, isso aumentou em mais ou menos 40, 50 minutos mais, então dobrou o tempo, porque você chegava, o trajeto não era simples, tinha estafa mesmo, a revolta, que todo mundo chegando junto, e aí você conseguir pegar o ônibus para atravessar, então realmente aumentou muito o trajeto. Isso se fosse só até o centro, se você vai para Santos era pior ainda, porque você tinha que andar mais ainda, pegar o outro ônibus para poder fazer esse trajeto todo até o centro de Santos, então, horrível. Ponta da Praia era pedir para desistência, nesse trajeto também eu tinha que levar minha mãe teve câncer no projeto, nessa loucura toda. Então a gente dava a volta por Cubatão, mas quando você tinha que vir, eu não fazia ela atravessar, não tinha condições, mas você pegava o ônibus até aqui e tinha que dar a volta por Praia Grande por conta da ponte fechada. Isso quando tinha ônibus que fazia a volta para poder transitar, porque era a única coisa que dava para fazer. Não vou colocar uma pessoa que está em tratamento para atravessar a ponte inteira, mas foi muito ruim para todo mundo aquele período da ponte fechada. Foi assim humilhante atravessar aquilo, humilhante mesmo, terrível. Que a gente tem, a ponte trouxe essa, que eu falei no começo, né? Essa ponte, a abertura da ponte, ela traz realmente uma qualidade de vida melhor para nós. A gente vai ter acesso à praia que antes a gente não tinha tão facilmente, né? Porque o trem sempre ia lotado, aquelas coisas, o transporte era muito deficitário para nós, que éramos da área continental. Com a abertura da ponte você tem uma outra qualidade. Mas ainda assim, existe um problemática gigante, por exemplo, quando se faz faculdade em Santos, que eu fiz faculdade em Santos, e pegava transporte público, você demora 2 ou 3 horas para ir. Eu estudava aos sábados, você tem que sair muito mais cedo de casa. Então, o trajeto ele é de 2 horas no dia normal. Porque você pega um ônibus aqui, você vai parando em todos os pontos. Da área continental até, sei lá, centro de Santos, Canal 3, Canal 4, Conselheiro Nébias, e aí isso é ruim. Então, o transporte público para nós da área continental sempre foi muito, mas muito desgastante mesmo. Ainda é, né? Porque hoje, apesar de eu não fazer mais o trajeto, vir para cá todos os dias, eu volto para casa todos os dias pela ponte, porque eu trabalho em Cubatão, então faço o caminho inverso, mas na volta eu tenho que voltar, pegar a criança na escola no centro e voltar pela Ponte dos Barreiros. Esse trajeto de sair do centro 7 horas da noite ainda é insuportável.
Você pega um trânsito gigante, você pega os ônibus todos lotados, você pega esse transporte público que não tem qualidade nenhuma e é que você precisa necessariamente usá-lo. Então não tem o que fazer. É pegar o transporte cheio, com criança cansada, todo mundo cansado, e chegar em casa aí sim, depois das 8 horas da noite, porque o trajeto ainda é longo. Quando a gente começou a pensar sobre a ponte, foi muito engraçado, porque assim, juntou um monte de amigos que se falavam sempre, mas que a gente não tinha o que era em comum, o nosso trajeto de um lado para o outro. A gente se juntou para conversar sobre, olha, a gente descobriu um parecer que fala que a ponte está com uma situação precária, com risco iminente de queda, e que ninguém fala sobre. Então vamos fazer alguma coisa? Vamos até a Câmara Municipal para saber se eles estão cientes desse relatório, que esse relatório está sendo publicado, e mandar para o Ministério Público para que se investigue como essa situação está acontecendo. E foi isso que aconteceu. Então a gente juntou no primeiro momento para entender como o município, a nossa prefeitura, a nossa Câmara Municipal estava lidando com essa situação da Câmara, da Ponte dos Barreiros, porque assim, a ponte era a única forma de nós chegarmos no centro de forma mais rápida, né? Porque você pode dar as voltas. Mas era a forma mais rápida e a única forma pelo centro, por São Vicente mesmo. Então, essa foi a primeira questão. E quando a gente percebeu que ninguém estava dando a mínima se essa ponte caísse ou não, aí a gente começou a fazer, não, a gente precisa fazer uma luta maior, e aí a gente começou a chamar cada vez mais pessoas, fazer o movimento crescer um pouco, levar um pouco de mídia. Então foi o momento da gente criar o Da Ponte para Cá, até o nome, né, Da Ponte para Cá, justamente por não se sentir pertencente ao centro de São Vicente. Então, da ponte para cá é uma vida, da ponte para lá a ilha é outra vida, tem uma outra realidade, uma outra especificidade. Então, a gente pensou nessa questão em primeiro lugar e trazer para a centralidade, de levar para as pessoas entenderem o que estava acontecendo. Quando fecha a ponte, de nenhuma forma a gente imaginou que a situação era tão ruim que ele fosse fechar completamente. E que eles iriam deixar as pessoas 9 meses andando por cima dela. De forma nenhuma se imaginou isso, né? Porque é uma situação que, em pleno século XXI, é inadmissível de pensar que a gente vai atravessar 1 quilômetro caminhando porque uma ponte está caindo numa cidade, a primeira vila do Brasil. Primeira vila do Brasil. Então, era algo que, naquele momento, era impensável, né? Mas a gente começou a fazer um movimento, começou a chamar cada vez mais pessoas, a tentar trazer as pessoas para perto, chamar, uma coisa que foi muito importante quando a gente vai na Câmara, que a gente percebe que os vereadores não têm conhecimento do documento, a gente entrega documento para os vereadores, aí eles começam a tentar ler, entender o que está acontecendo, que também não sabiam, não sei onde viviam esses vereadores, mas não tinham conhecimento de um documento tão importante da cidade, né, que tem a função de fiscalizar, mas nesse momento não estava. A prefeitura, por outro lado, naquele momento também se sentindo para lá, não vai cair, botando panos quentes, não é assim, não é para tanto. E quando a gente percebeu, a gente já estava com ela parada. Então foi assim, foi muito rápido. O processo entre a gente começar um movimento, discutir sobre a ponte, falar sobre e depois começar a chamar audiências públicas, porque aí o nosso grupo criado da Ponte para Cá, ele começou a chamar audiências públicas com os moradores. E chamando o representante do governo, representante da Câmara Municipal, que iam discutir com a gente a situação da ponte. O que está fazendo? O que está acontecendo? Como que vai acontecer? Vamos montar uma SEV, que é uma Comissão Especial de Vereadores, para lidar sobre a Ponte dos Barreiros. E aí começou esse movimento crescer, que culmina aí nessa reforma de emergencial que foi feita, de uma hora para outra, que a gente também não sabe, não dá para acompanhar, porque você não precisava de mergulhadores. A gente entendeu assim, precisa de mergulhadores, precisa de uma empresa especializada que não existe, precisa de um monte de coisas, de laudos técnicos que a gente não tinha nem como saber se o que está sendo feito era bom ou não, porque você não tinha especializações para isso. Então era mais assim, do pensar, mandar para o Ministério Público e acompanhar o desenrolar do que estava acontecendo. Mas foi um ano assim, de muita luta para que a gente conseguisse, de fato, ter essa ponte hoje, do jeito que ela está, transitando de um lado para o outro, sem precisar de seguir pare, que também era terrível, e sem precisar que as pessoas sofressem como sofreram naquele período de transitar a pé.
né? Porque, não sei se você lembra, mas a gente tinha o problema dos mosquitos que eram terríveis, 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 tanto do lado de cá como do lado de lá, para pegar o transporte, para voltar para casa, era muito ruim. Era realmente a questão de ter uma dignidade para a pessoa que tinha que trabalhar e não conseguia falar assim, cara, eu vou feliz com o meu trabalho. E muitas pessoas, a gente teve uma evasão muito grande da área continental no período da ponte fechada, porque não justificava andar esse período, não tinha a lógica de fazer essa trânsito todo. Mas foi a luta em si, ela foi muito boa, ela mostrou que quando as pessoas elas se unem em prol de um objetivo, a gente consegue realmente estudando, organizando, chamando a população para discutir, para conversar, a gente consegue mobilizar e consegue fazer com que o poder público dê uma resposta para a sociedade. Trabalham em prol da sociedade, mas nesse momento eles estavam trabalhando em prol deles. Então a gente conseguiu fazer com que eles olhassem para nós da área continental com outro olhar. Nós somos 1/3 da população de São Vicente, a gente tem uma construção muito bonita, de muita luta popular, e a gente precisava que essa luta se transformasse realmente em políticas públicas para nós. E a ponte é uma forma de políticas públicas. É uma forma de ligamento, um elo de ligação da nossa área continental com a parte da ilha, e aí juntar uma única São Vicente. Não ter duas visões diferentes, apesar que ainda tem, né? Lá é uma coisa, que é outra, qualidade de transporte aqui é uma, qualidade de transporte lá é outra. Então, mas a gente ainda está correndo atrás de todas as formas. Gente, sou nascida e criada na área continental. Nasci há 43 anos. A gente sempre brinca, né? Porque eu nasci em Cubatão porque não existia ponte. Então, eu fui nascer em Cubatão, na cidade ao lado, porque não existia a ponte dos Barreiros, então a gente precisava realmente nascer em Cubatão. Nasci em Cubatão, mas criei-me a vida inteira no Rio Branco. Então, eu nunca consegui ver minha vida fora do convívio que a gente fez. Porque não só a minha família, mas é a família que a gente constrói de amigos, de relações pessoais, de toda essa criação que a gente tem, né? Então, tem a nossa família, a família que está lá, que meus irmãos moram, todos eles, cada um num bairro hoje. Eu tenho um no Gleba, outro na Nova São Vicente, outro no Parque Continental, eu no Rio Branco, mas todos moram na mesma área continental. E além da calmaria, né, gente? A gente não tem esse lugar, o verde, poder acordar e ver o verde de manhã, porque eu moro muito próximo à Mata Atlântica. Então, quer dizer, você tem essa construção. Hoje tem umas problemáticas que são ruins, como, por exemplo, o trânsito em final de ano, que aí é normal em todo lugar que você tem, que está em passagem de rodovias, a gente mora às margens de uma rodovia, passagem de rodovia você fica travado no final de ano. Mas em si, morar na área continental sempre foi muito bom. Sempre teve essa pegada de se sentir realmente pertencente a um lugar. Aquele lugar é o que te formou, aquele lugar é o que te traz aquela memória afetiva, é aquele lugar onde você se sente bem, porque você consegue chegar meia-noite em casa e não fica com medo de olhando para os lados, você está chegando na tua casa nesse horário, você consegue realmente andar para um lado e para o outro, conhece o vizinho de um lado, você conhece os vizinhos da frente, de trás, de um lado do outro, na rua de trás, da outra rua, que mora na outra esquina. Então, quer dizer, é muito gostoso essa familiaridade que se constrói, que a gente tem na área continental ainda, porque é bairro mais comunidade, né? Então, isso ainda é muito gostoso. E as dificuldades a gente já sabe, né? O transporte é grande parte, né? Acesso à segurança em alguns pontos, a saúde nem fala nada, porque depois que não fecha aqueles prontos-socorros e deixar o Sol Único do Rio Branco, que está mais perto de nós, mas também não é 100%, é um grande problemática, a educação, né? Então a gente tem vários problemas. Eu acho que se a gente conseguir fazer com que o poder público olhe mais para a nossa região, vai ser muito melhor do que hoje a gente está. Não, gente, vocês que sabem, tá bom? Vocês querem mais alguma coisa? Ele nem te olhou. Ela perguntou se tá bom. Ele não liga. Oi, tá tudo bem aí? Aí viu que ele viu? É que ele não vê, ele só ouve. Ele só ouve, ele não vê. Muito obrigada. De nada.